Olá! O meu nome é Maria da Penha. Sou professora de História, Filosofia e Sociologia. Fernando, Mateus e Raíssa me procuraram e me perguntaram sobre a história da língua portuguesa. Achei muito interessante esta curiosidade, né? Interessados em adquirir conhecimento, parabéns! Prestar atenção nas aulas, nos professores, conversar com pessoas inteligentes, trocar ideias com pessoas inteligentes, ler bons livros, assistir bons filmes e ouvir boas músicas ajudam a melhorar o nosso intelecto, que é a nossa própria inteligência. Vou tentar ajudá-los. Vocês me falaram que iam fazer um vídeo para guardar de lembrança, mas eu não estou vendo a câmera. É pequena? Ah, tudo bem. Vou tentar ajudá-los, né? Vamos lá, então. Vou tentar. Depois a gente faz uma pesquisa também, né? História da língua portuguesa. Em tempos muito afastados mesmo, há muito tempo atrás, bem antes de Cristo, o latim era um simples dialeto, língua rude de pouca importância. Era falado no Lácio, um lugarejo à margem do rio Tibre. O rio Tibre ficava ali no Lácio, né? Próximo do Lácio, na Península Itálica. Tornou-se depois a língua dominante da península e foi levado pelos romanos para os territórios por eles conquistados. Vocês sabem que os romanos, né, conquistaram muitos territórios, dominaram muitos povos na antiguidade, né? Bem antes de Cristo e também depois de Cristo. Alguns séculos depois, né? As populações vencidas foram romanizadas e aprenderam a falar o latim. As províncias romanas, entre as quais figurava-se a Península Ibérica, representavam uma vasta extensão geográfica, uma grande extensão territorial. E os povos que nela habitavam passaram a falar o latim, pois o dialeto foi levado para todos os territórios de domínio romano. Os povos eram tão numerosos, com seus costumes, índoles e tendências, que resultou numa diversidade tão grande que o latim adquire novos elementos de diferenciações dialetais. Mas houve irrupção. O que é isso? Uma intervenção do Império Romano. Eles não queriam isso, pois o ensino ministrado nas escolas e na unidade política do Império conseguiram coibir. O que é coibir? Parar, reprimir. Os romanos acharam que eles faziam parte da civilização, eles eram civilizados e os outros não. Então eles não queriam que diferenciassem, misturassem elementos no seu dialeto, né? Com a invasão dos bárbaros, povos germânicos do século V, lá no século V, né, que também começaram a falar o latim e se tornaram novos elementos modificadores da língua. E ainda com a quebra da unidade política, né, do Império, pelo desmembramento do Império Romano, as diferenciações regionais acentuaram-se mais e mais ainda e se tornaram tão consideráveis que o latim acabou por transformar-se em diversas línguas. A estas
Estas línguas chamamos de neolatinas ou românicas. As principais são o português, o galego, o espanhol, o catalão, o francês, o provençal, o franco-provençal, o italiano, o rético e o romeno, entre outras. O português, a língua portuguesa, resultou da alteração do latim falado na Lusitânia, região a ocidente da Península Ibérica. A Península Ibérica, no século VIII, sofreu invasão dos árabes, que nela se estabeleceram como vencedores, mas eles não perseguiram as populações românicas e cristãs que lá viviam, que puderam assim conservar sua língua, o seu romance. Romance é como se denomina o latim, que se tornou língua vulgar de um país, então é chamado romance. Ele era considerado uma língua vulgar de um país, então era denominado romance. O romance peninsular existiu durante muito tempo sem ser escrito e foi fragmentado em várias línguas. Uma desta é a língua portuguesa, que na origem constitui com o galego o mesmo idioma. Já devia existir no século IX documentos desse tempo redigidos em latim bárbaro. Era redigido em latim bárbaro, né? Que mostravam alguns vocábulos escritos em português. Mas os documentos inteiramente escritos em português só aparecem no século XII. Nesse mesmo século, Dom Afonso Henriques, filho do conde Dom Henrique, senhor do condado de Portugal, funda a nacionalidade portuguesa, que às custas de muitas guerras mesmo, e heróicos esforços, conseguiu manter a sua independência e definir o seu território lá no ocidente da Península Ibérica, realizando os portugueses, empreendendo desde o século XV extensas navegações. Na época das navegações portuguesas, levaram a sua língua para a África, para a América, Ásia e Oceania. Aqui na América se desenvolveu uma grande nação, o Brasil. Uma grande nação, o Brasil, cujo idioma nacional é o português, não tal como se fala em Portugal, mas com pronúncia diferente, com pequenas divergências sintáticas. E o vocabulário foi opulento. O que é opulento? Foi enriquecido por numerosas palavras indígenas e africanas, e outras criadas e adotadas em nosso meio. Depois vieram outros povos, imigrantes, O Brasil é um país de grande diversidade cultural. Muito bom. Gostaram? Espero ter contribuído. Espero que tenha gostado. Fiquei muito feliz por ter me convidado, por terem me procurado, tá? Obrigada. Beijo.